reconhecer que é Jesus. Aí quando Pedro ouve que é Jesus, Pedro vê que estava nu, ele cingiu novamente e cai, coloca a túnica, cingiu novamente e cai dentro do mar novamente, porque ele viu que estava nu. E nudez apresenta a nudez dentro da palavra. Quando fala nudez, apresenta pecado. Nudez é aquela que quando é dentro da palavra de Deus. Nudez. Lembra que a palavra de Gênesis, a Bíblia diz que Deus cria o homem, depois cria a mulher. E ele falava direto com Eva e Adão. Mas quando eles veem que está nu, eles tentam tampar o pecado. Eles tentam, quando eles veem que estava nu, por dar ouvido a uma serpente, uma cobra, que falava do jardim, dizendo, faz tal coisa. Sabe o que é isso, irmão? É o homem quando não quer dar ouvido à voz de Deus. Eu estou dentro da palavra, meu querido. É o homem que não quer dar ouvido, porque Pedro era aquele que Jesus ministrava, Pedro era aquele que Jesus falava, Pedro era aquele que ele dizia, é necessário que algo aconteça, é necessário que eu me entregue. Ei, meu querido, Jesus já falou contigo, Jesus já te identificou dentro da palavra, dizendo, eu vou cumprir, eu vou fazer, e isso vai acontecer. Então creia na palavra, é verdadeira, creia nessa palavra que ele tem falado contigo, porque vai se cumprir. Olha para cá, vai se cumprir sim, porque foi Deus que falou. Então ele foi atrás do discípulo, foi atrás de Pedro e deu uma ordenança dizendo, joga a rede para o outro lado, porque apanhará peixe. Joga a rede, e eles obedeceram. E quando eles obedeceram, mesmo não conhecendo a quem estava falando com ele, mas depois só conheceu, depois que viu que tinha pego os peixes. Então ele vai ver que era Jesus, e Pedro vendo que era Jesus, ele vai pular dentro do mar, ver que estava nu. Então quando ele chega perto de Jesus, Jesus vai falar para ele assim, Pedro, tu me ama? Simão, filho de Jonas, tu me ama? E ele diz, sim, te amo, apacenta as minhas ovelhas. E ele vai repetir novamente, dizer, Pedro, tu me ama? Jesus já podia falar da primeira vez, meu irmão. Pegou aí? Jesus já podia falar da primeira vez, mas Jesus fala novamente para ver se a mente dele lembra daquilo que lá atrás que ele falou que estava pronto para morrer com Cristo e negou a fé, mas Jesus já sabia. Jesus disse, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Eu quero te dizer, eu vou falar, Jesus está me levando novamente para te dizer, vai se cumprir na tua vida aquilo que Deus falou contigo. Deus já sabia que você ia cair, que ia voltar para fazer aquilo que você fazia antes, ia voltar para o mundo novamente, porque ele estava fazendo o que ele estava fazendo antigamente. Jesus chamou eles para ser pescadores de alma. Jesus estava tirando eles, é forte demais, Jesus estava tirando eles daquilo que eles faziam antigamente, mas tirando eles para ganhar almas para o reino de Cristo, para ser um discípulo, um apóstolo de Jesus Cristo, para ganhar para Cristo pessoas. Jesus, irmão, Jesus é aquele que dentro da palavra testificava dele, estava escrito, ele estava fazendo tudo aquilo por causa da palavra, e é por causa da palavra que hoje estou aqui pregando, e é por causa da palavra que eu estou aqui em Eunápolis, é por causa da palavra, é verdadeira, não por causa do homem, nem por vontade minha, mas vontade de Deus. Eu estou aqui, vou falar para você também, que está achando, eu estou indo por um caminho errado, eu não quero. Irmão, quando você era novo, você fazia o que você queria. Quando você era novo, você andava por o caminho que você queria, mas agora, como é velho, tu fazerá o que Deus quer, mesmo você não querendo. Eu coloquei chamado e escolhido por Deus. Chamado é aquele que Deus chama, vem. E o cara vai seguindo Jesus. Depois Deus vai lá e separa ele para ser escolhido de Deus. Então Pedro era aquele que ele chama e coloca ele como escolhido para ser discípulo de Cristo, para apacentar a igreja de Cristo. É aquele que depois vai ter fé. É aquele que quando vai andar com Cristo, ele não vai ter fé quando ele está com o próprio Cristo, mas quando Cristo cumpre a palavra que estava escrito, ele vai usar a fé, ele vai ver que a palavra é verdadeira, ele vai ver que vai se cumprir, as escamas vai cair dos olhos, não vai mais andar com espada, armado, brabo, porque Pedro era um homem sanguinário,
Pedro é aquele que cortou a orelha do centurião, mas quando ele se converte a Deus, a Bíblia diz, e a palavra é bem clara e nítida, que ele vai se sentir justo por amor de Cristo. Quando ele prega dentro da palavra, quando ele vai para o templo, diz para o homem que estava há muito tempo na porta ali, esperando uma esmola, esperando algo que alguém desse para ele, um dinheiro, ou algo que outra pessoa passasse ali e ajudasse ele, porque ele estava mendigando, ele não andava, e por não andar ele estava mendigando. A Bíblia vai dizer que Pedro olha e fita os olhos nele e diz: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Então esse homem vai andar, esse homem vai entrar dentro do templo e vai louvar, glorificar a Deus, e todos vão olhar para eles. Todos vão olhar que era aquele que estava mendigando. Todos vão olhar e vai observar que o homem estava glorificando, e vai olhar para Pedro e vai tomar um espanto. Pedro já tinha fé. Pedro era aquele que a sombra dele curava através de Jesus Cristo, pela obra de Deus. Aí a palavra de Deus vai dizer que quando isso acontece, todos ficam olhando, mas tem aqueles hipócritas, os fariseus, que estão ao redor olhando, espera um momento. Quando Pedro está ali pregando e vê aquele movimento do povo olhando para ele, ele diz: irmão, não fiz tal coisa, quem fez isso foi Deus, então glorifica a Deus, porque eu sou homem que nem vocês também, com as mesmas compaixão de você mesmo, mas eu creio na palavra, naquilo que foi me chamado, aquilo que foi posto para mim. E a Bíblia vai dizer que aqueles que estavam ali no templo faz aquele complô, sabe? E coloca Pedro dentro da prisão, que era os fariseus, por causa do nome de Jesus, porque ele estava fazendo aquilo que estava dentro da palavra, aquilo que ele diz: eis que eu te dou poder para pisar em escorpião e serpente. E Jesus também testificou dizendo para eles, dizendo assim: entra nos lugares, leva o azeite, purifica os coxos, os aleijados, os mancos, e prega a palavra de 2:2. Aqueles que te receber também recebem a mim também. Jesus deu autoridade sobre os discípulos. E quando ele deu autoridade por discípulo e deu para Pedro, Pedro usou a autoridade de Cristo em nome de Jesus. E aqueles pessoal pegaram Pedro, levaram dentro da prisão. E a Bíblia vai dizer que ele se sente ali justo por causa da palavra de Deus. E quando eles vão colocar Pedro de frente daquele que estava ali para prender ele, diz: ó, não fala mais no nome de Cristo, não fala mais desse Cristo. Aí ele vai ver que Pedro não era letrado, Pedro não entendia muito, mas via que ele tinha andado com Cristo. Por ele falar, ele diz: vale a pena fazer o que é de Deus do que reter, do que temer a homem. E ele leva o açoito, e ele se sente justo. E tem pessoas fugindo do chamado de Deus, tem pessoas correndo, já teve um encontro com Deus, já ouviu Deus falar de diversos jeitos, de diversas maneiras, já viu sinais de Deus e tem medo de pegar a palavra de Deus, tem medo de padecer por causa da palavra de Deus, de ser afrontado dentro da palavra de Deus. Tem pessoas que tá negando a tua fé, mas eu quero te dizer que Jesus, ele vai de encontro contigo, ele é o mesmo, ele não mudou, porque a palavra dele é verdadeira para cumprir sobre a tua vida. Observa que ele vai repetir para Pedro, dizendo para Pedro: Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me ama? E ele vai dizer: sim, te amo. Quando ele repete pela terceira vez, ele vai lembrar desse episódio, vai se entristecer, porque ele vai lembrar que ele tinha negado o Senhor. E ele fala: meu Deus, eu tinha falado que eu amava ele, e olha o que aconteceu. Mas Jesus